Bom, gente, vocês sabiam que vocês, nesse instante, estão vivendo o seu melhor? Sabiam? Que nesse momento da evolução de todos nós estamos vivendo o ápice de nosso processo de evolução? Se nós olharmos os últimos 4.000 anos, nós já vivemos nesses últimos 4.000 anos muitas e muitas vidas, de muitas maneiras, ora como homem, ora como mulher. Mas, nesses 4.000 anos que nós vivemos, seja nesse planeta, seja em outro, nós nunca tivemos tantas oportunidades de conhecimento como agora. Nós nunca tivemos tanta liberdade de pensamento como agora. Em todas as épocas, em todos os momentos, sempre esses conhecimentos tiveram a chance e a oportunidade de serem conhecidos. Só que, quanto mais para o passado nós olhamos, mais esse conhecimento se torna um conhecimento restrito. Muitas escolas esotéricas, iniciáticas do passado, como estratégia para que não fossem descobertos esses conhecimentos, colocavam uma série de símbolos. Então, o conhecimento tinha uma série de símbolos que não permitiam a quem de fora olhasse, entendesse do que se estava falando. Isso criou a expressão esotérica, com S, e exotérica, com X. Exotérica era o conhecimento externo, o conhecimento que era dado para todos. E esotérica é o conhecimento interno, que só aqueles que tinham um certo conhecimento, que tinham uma iniciação, que tinham a chave para acessar essa informação, conseguiam entender o que estava passando. Por isso que nas histórias das religiões de todos os tempos, nós conseguimos ver os diversos símbolos no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, em todos os locais, na Europa, em todos os locais, esses conhecimentos, eles tinham esse processo. E por que isso era feito? Era por maldade? Não. Havia uma série de motivos para que isso fosse feito. O primeiro deles é o seguinte: a luz, ela assusta. A luz, ela traz uma característica que ela nos apavora. Diz Emmanuel que diante de Jesus, ou a pessoa tinha duas reações: ou ela entrava numa sintonia profunda e se convertia, ou seja, vertia o seu ego em direção à luz que o Cristo emanava, ou ele ficava ele achava aquilo tão estranho que ele sentia medo. Então Jesus catalisava forças internas dentro da pessoa, e a luz sempre fez isso. Por isso que nós, quando tomamos contato com alguma luz, invariavelmente não conseguimos corresponder às expectativas de nossos orientadores espirituais, porque nós fugimos ou criamos desculpas esfarrapadas para justificar a nossa fuga da luz. Então, essas escolas iniciáticas, elas corriam um sério risco,
Porque se esse conhecimento fosse divulgado, geralmente vinha a crise, vinha o caos e as escolas eram fechadas, as pessoas eram queimadas, as pessoas eram mortas. Isso aconteceu com a escola pitagórica, isso aconteceu na Idade Média. Muitos mosteiros, olha que coisa interessante, muitos mosteiros, eles tinham profundos conhecimentos espirituais, mas era muito restrito, porque eles sabiam que se esse conhecimento caísse em pessoas despreparadas, o que acontecia com eles? Durante a Idade Média, eles seriam queimados, eles passariam pela Inquisição. Então, hoje, entendam bem o seguinte: a luz só chega quando você tem mérito. Nós, o conjunto de pessoas reencarnadas no planeta Terra, não tem mérito. Somos demeritados. Não construímos nos últimos 4.000 anos méritos evolutivos para ter contato com esse conhecimento espiritual. Então, o que a espiritualidade fez? A espiritualidade superior, ela conhece a lei divina muito melhor do que nós. Então, como é que a gente evolui? Ajudando com conhecimento. Você tem um conhecimento, você ajuda aquele que não tem. Chama solidariedade. Os espíritos superiores, eles sabem que precisam ajudar, e eles tentam de tudo quanto é forma ajudar, mas tem conhecimentos que só conseguem chegar no momento em que há uma massa crítica pensante que permite que aquele conhecimento seja trazido para um missionário e se contagie como um dominó. O momento que foi planejado para que isso acontecesse foi após o século XVIII, com o Iluminismo. O Iluminismo trouxe para o nosso planeta um questionamento do mundo como ele estava sendo visto. O mundo até então era um mundo da religião. Tudo que se acreditava, a ciência, tudo tinha que se submeter ao pensamento religioso teológico. Se você falasse no século XIV, no século XV, coisas que contrariassem a igreja, o que acontecia? A pessoa era condenada. Então, o que aconteceu com o Iluminismo? As pessoas conseguiram questionar a realidade. O Iluminismo chega no século XVII e no século XVIII. Kardec reencarna no início do século XIX. Com Kardec, uma pleiade de espíritos de luz conseguem transmitir um conhecimento espiritual profundo. Pela primeira vez, esse conhecimento espiritual chega à humanidade de uma tal forma que nós não temos como, quando renascermos, virarmos as costas para a luz. Por quê? Porque Kardec trazia uma bagagem espiritual multimilenar. Os espíritos superiores, eles trabalham com a seguinte estratégia: quando eles querem implementar um trabalho novo, eles não colocam nos ombros de quem não tem currículo. Todos nós, quando montamos uma empresa, digamos, nós vamos montar uma empresa. Então essa empresa é uma pizzaria. Eu vou abrir ali na minha rua, nós vamos ser sócios na pizzaria. Só que nós precisamos de um pizzaiolo. O que é isso? É uma pessoa especialista. Aí sua esposa vem e diz: o meu sobrinho está precisando de emprego, vocês estão montando uma empresa, você vai pegar ele para ser o pizzaiolo? Ele não sabe nada. Ele sabe fazer pizza como sabe fazer arroz, não sabe.
Vocês vão pegar ele para fazer, para ser o pizzaiolo? Não. Vocês precisam de quem? Nós vamos montar um negócio. O negócio visa o quê? Ter lucro, não é isso? Nós queremos ganhar R$200 no final do mês com a pizzaria, não é isso? Nós precisamos de uma pessoa que saiba fazer pizza, um especialista. A espiritualidade superior, quando precisa colocar um conhecimento sério, ela não chama uma pessoa que hora acerta, hora erra, ou que nunca acertou. Ela chama pessoas que têm currículo. Kardec era uma pessoa que tinha um currículo espiritual de várias vidas acertando. E junto com ele, uma pleiade de espíritos que vieram também, renasceram na Terra no século XIX, criando toda uma ambiência para que esse conhecimento espiritual eclodisse. Muitas pessoas renasceram na Terra, eram iniciados do Egito, da Mesopotâmia, das Gálias, druidas. Essas pessoas já tinham contato com essas informações. Reencarnação não era novidade para elas. Então o que acontece? Kardec vem, toma contato com o conhecimento espírita e ele não usa esse conhecimento como nós muitas vezes poderíamos usar. Aqui no Brasil tem uma conhecida brincadeira do copo. É do copo? É, do copo. As pessoas vão lá, aquilo é mediunidade. O que elas vão perguntar? Com quem que eu vou casar? Qual o número da lote? Aí os espíritos estão ali, estão lá os números. Aí a pessoa, crente que vai acertar, né? Será que ela gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Essas coisas é o que as pessoas faziam com o conhecimento espiritual. Um espírito maduro como Kardec, quando teve contato com esse conhecimento, ele ficou fazendo esse tipo de pergunta. Ele perguntou: quem é você? Nós somos aqueles que viveram outrora aí na Terra. Agora nós estamos sem o corpo físico. Somos os seres humanos que um dia desencarnaram. Então Kardec percebeu que ali havia muito mais. Com a revelação do conhecimento do mundo espiritual, dizendo às claras quem ele era, o que ele estava mostrando para a gente? Todos nós não somos corpo físico. Isso daqui é uma roupa, uma fantasia que a gente usa por um período. No meu caso, 150 anos. Mas um dia você vai. Um dia esse corpo físico, né? Ele depaupera, ele acaba, ele se transforma, ele ou vai ser cremado, ou vai para o cemitério, mas nós não deixamos de existir, nós continuamos existindo, e mais do que isso, nós renascemos, já vivemos muitas vidas. Conhecido meu, ele teve uma experiência muito interessante. Ele foi adormecer e eu falei para ele, né, aquela coisa que eu falei para o grupo mediúnico lá de cima, na quarta-feira, o desafio que eu lancei. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tem. Não sei se você vai se lembrar. Dos sonhos. Qual foi o desafio que eu lancei? Foi anotar os sonhos durante um ano. Como a gente ia ver, ele fez isso, só que o que aconteceu com ele? Ele saiu do corpo, começou a anotar os sonhos. Durante o sonho, ele acordou dentro do sonho. Isso é um desdobramento. E aí, ele, negro que nem eu, baixinho, algumas pessoas aqui o conheceram. Ele chegou aqui comigo, junto comigo no Araújo. Ele olhou para a mão
e a mão estava branca e delicada. Aí ele foi olhando devagarinho do corpo para baixo. Ele é muito engraçado, então ele contando, a gente morria de rir, e viu que estava de saia, um vestidinho branco com um laçarote. Aí olhou, estava com o cabelo ruivo. Ele é um manecão, cabelo ruivo, e começou a se apalpar e viu que ele estava no educandário do século XVII na Europa. Era uma encarnação dele. Ele, em desdobramento, a espiritualidade fez com que ele, como que revivesse, o perispírito dele retomou a forma que ele tinha no século XVII, lá no educandário na Europa. E foi uma experiência, ninguém contou para ele. Ele vivenciou essa vida passada, e ele quebrou um tabu que é muito difícil para o homem latino, quando a gente diz o seguinte: todos nós já tivemos encarnações nos dois sexos, ora como homem, ora como mulher. Pode ser que na próxima encarnação nós nós renasçamos como mulher. Pode ser que as mulheres que estão aqui nesse salão, na sua próxima encarnação, venham a renascer como homem. Isso nós já fizemos centenas, milhares de vezes. Só que nós não temos lembrança disso. Por que a maioria dos seres humanos nunca tem lembrança disso? É proibido? É vedado? Não. Nós não temos lembranças porque o nosso cérebro não está aberto para essa possibilidade. À medida em que nós adentramos isso, não como uma fé, mas como uma realidade, o nosso cérebro físico se permite abrir para o cérebro espiritual. E aí sim, a pessoa que já sabe que a reencarnação existe, se ela anotar os sonhos em 1 ano, ela vai perceber, nem que seja em 1 ano, 365 dias, um sonho apenas, mas vai acontecer, que ela vai perceber sonhos que são nada mais nada menos do que rememorações de outras vidas. O problema nosso qual é? Eu lanço esse desafio há muitos anos, há 3 anos, nos grupos de quarta-feira. Ninguém faz. Ninguém faz. Nosso problema é a preguiça. Mas o desafio está lançado. Agora eu estou lançando ao público. Então, gente, o que acontece? Oportunidade da vida. Nunca na história da humanidade, esses conhecimentos que nós estamos passando, esses conhecimentos que Kardec nos legou, esteve tão fácil, esteve com acesso tão simples. Outro dia a gente estava brincando que hoje, com a internet, você se torna sábio, né? A gente ia falar sobre simpatia e antipatia, e aí foi procurar no Google, você acha 7.000 páginas sobre o assunto. Fica fácil, né? Facilita a nossa vida. Você só tem que ficar ali escolhendo e fazendo as devidas construções doutrinárias. Então, gente, isso nunca existiu na história da humanidade. Dando algumas pistas para vocês. Em termos históricos, a maioria de nós, em muitas vidas, a gente não sabia nem ler. Vocês acham que tinha escola na antiguidade? Não tinha. Nem o rei sabia ler, porque não se interessava. Um ou outro que se interessava. Na história do Ocidente, quem é que sabia ler na Idade Média? Vocês sabem? Os monges. Eles é que sabiam ler. Por que eles sabiam ler? Porque eles precisavam ler o quê? A Bíblia. Eles precisavam compilar os livros.
Os livros não eram assim, 5 mil, 10 mil, 20 mil livros, não. Era um livro que era copiado à mão. Então quem tinha livro? Além dos monges, uma ou outra pessoa. Por isso que muitos livros se perderam. Muitos livros se perderam não foi por causa de perseguição só não. Muitos livros se perderam porque se os monges eles achavam que esse livro não deveria ser recopiado, o livro ficava lá. E a gente sabe que um dia o livro, não cuidado, ele simplesmente não é. Então muitos livros se perderam. Na antiguidade era a mesma coisa. Na Roma Antiga só era recopiado livros de quem tinha dinheiro para financiar. Então um monte de livros se perderam. Hoje, qualquer um de nós pode publicar um livro. Esse livro a gente guarda no CD, no pendrive, no HD virtual, na própria rede. Você não vai mais perder esse livro. A Biblioteca Nacional, ela recebe, todos os livros são publicados no Brasil. Ficam lá guardados, os livros mais antigos são microfilmados. Hoje não existe mais a possibilidade dos livros se perderem. Então o saber hoje, ele está muito mais avançado. Nós precisamos aproveitar esta encarnação até o seu último momento. Aproveitar esses conhecimentos para usá-los para o nosso crescimento espiritual. Nenhum de nós, nenhum ser humano, hoje vivo, renascido na Terra, renasceu para ficar como está. Todas as pessoas que reencarnaram no planeta Terra, na China, em Bangladesh, na Uganda, na Dinamarca, na Holanda, nos Estados Unidos, no Brasil, todas elas renasceram para evoluir. No entanto, a maioria de nós não usa toda essa fartura para o seu crescimento. Hoje, o que era apenas discurso religioso, a medicina corrobora. O que a medicina diz? Que é importante você ter um trabalho, um ideal. A saúde mental, a nossa saúde psicológica, as pessoas saudáveis, a Organização Mundial de Saúde nos diz, você precisa ter um ideal nobre, que não seja só você, teu para mim. Isso não é discurso mais religioso, gente. Não está dizendo que esse ideal nobre tem que ser a doutrina espírita. Existem muitos ideais nobres que nós podemos vestir a bandeira. Existe aí a Floresta da Tijuca. Tem gente que vai lá limpar a Floresta da Tijuca. Nós temos as praias, os nossos animais, os mendigos na rua, as crianças abandonadas, os orfanatos, as pessoas com problemas mentais, Casa da Gávea, Vicente Moretti. Nós podemos hoje sair do nosso egoísmo e expandir nossa caridade, nossa fraternidade. Só que o que acontece hoje? Nós somos muito preciosos. Nós somos bilionários e nós não sabemos, mas sabe quem sabe? A grande mídia. Ela sabe o valor que nós temos e tudo que ela quer é nos deixar distraídos. Então você tem hoje coisas virtuais que são boas, todo mundo deve usar, mas qual é o nosso problema? A gente não quer só usar. Usou uma vez, tá bom, mês que vem a gente brinca de novo. Não. Você usa 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas. Eu conheço uma pessoa adulta que a esposa dela veio falar conosco. O marido ficou 36 horas jogando na internet. Ela só levava o prato.
que o marido perdeu 40 mil reais em pôquer virtual. Isso são coisas, gente. Pôquer é um jogo de carta. Hoje, com a internet, existe... ninguém sabe jogar pôquer? Com a internet, a pessoa vai e joga. Só que a pessoa aposta, a pessoa faz ligação dos Estados Unidos, usa o cartão de crédito, sei o quê, 40 mil reais com filho. Então, gente, a gente vê o seguinte: há uma fartura. A internet pode ser muito útil para a gente conseguir conhecimento, mas muitas pessoas ganham bilhões de dólares vampirizando o nosso tempo, as nossas energias, a nossa atenção com a distração. A distração, ela é importante, o lazer é importante, mas o mais importante é nós construirmos, entendam bem, não é difícil, trinômio. Trinômio são 3 palavras, então entenda: motivação, trabalho, lazer. O que eu falei nesse trinômio? Juntar, fazer do teu trabalho uma coisa que te motive e que te dê prazer, para que o teu trabalho seja um lazer. Você vai se tornar uma pessoa útil, você vai se tornar, em termos, seja se o serviço for profissional ou for um serviço voluntário, você vai se tornar um excelente voluntário e um excelente profissional. Só que a gente não faz isso. A gente acaba trabalhando no que não gosta, fazendo o que não quer, contrariado com a vida. Aí chega feriadão. Vou para Cabo Frio, vou para minha casa em São Pedro. De São Pedro eu pego o carrinho, vou Cabo Frio, vou Búzios. Aí vai, 6 horas de engarrafamento. Aí chega em São Pedro, não tem água. Aí vai comprar água. 30 pessoas na fila para comprar o garrafão d'água. Aí já chega, não tem não, a carne não tem pego, tem que ir lá no centro de São Pedro comprar comida. Aí já discute. Aí tem os jovens, né, junto, amigo do amigo do amigo, ninguém faz nada, todo mundo vai para a praia. Aí fica o mais velho. Quem é que vai fazer comida? É o mais velho. Quem é que vai comprar? É quem tem um carro, né? Aí já fica aquele aborrecimento, a discussão. Aí o feriadão, a pessoa já está doida pro feriadão, ó. Isso quando não vai, aquela coisa que nem meu irmão fez uma vez, 30 pessoas numa casa. Ainda teve a coragem de me chamar. Eu falei, eu? Tô fora. 30 pessoas? Não, vai ficar 50 reais para cada um lá em Cabo Frio. No thanks. Obrigado. É coisa de bicho, gente. A gente precisa entender o seguinte: nós precisamos nos reorganizar. Não é que a gente não tem que ter a casa de praia. Quem quiser me dar uma, eu aceito. Não é isso, não. Nós precisamos priorizar certas coisas. Porque mesmo lá na casa de praia, nós ficamos num local uma vez que nós começamos a fazer uma campanha, a campanha só na nossa rua, né? Contra aqueles caramujos. A gente ficava captando lá com a minha filha, aqueles caramujos para o lugar era assim, né? Africano, né? Caramujo africano. A gente pode e deve ter seus momentos de lazer, mas a gente não pode fazer da vida apenas uma viagem de férias. Porque todo mundo que faz da vida uma viagem de férias, um dia a barraca das férias cai na cabeça dela. E muitas vezes cai assim, ó: depressão, sentido de vazio, solidão, problemas cardíacos, problemas com os filhos, problema com o trabalho, desemprego. É uma série de problemas que a pessoa já não está com uma certa idade e não sabe como lidar com esses problemas. Por quê?
porque ela não construiu dentro dela, durante a sua vida, bases sólidas. Não é que os problemas não viriam. Todos nós temos problemas que são desafios. O fato de uma pessoa ter contato com esses conhecimentos não vai livrar ela de um problema com o carro. Uma enchente pega ela de repente, não vai livrar ela disso. Mas vejam bem, se ela tiver um conhecimento, uma estrutura, se o cara do ônibus vem, te corta e te bate, você já não vai querer matar ele. Você vai partir para um diálogo fraterno. Antigamente, lá na Idade Média, na Turquia, você cortava a cabeça das pessoas. Isso está ainda dentro das pessoas. Com conhecimento espiritual, a gente já sabe logo de cara, ninguém morre. Então não adianta cortar a cabeça de ninguém. Porque o máximo que você vai conseguir é o quê? Um obsessor, um espírito perseguindo você, desencarnado. Então a melhor coisa é o diálogo. Eu não vou ser mais inimigo de ninguém. Eu não vou dizer, vou repetir aqui o que a gente falou sábado. Tem 3 coisas, 2 palavras que o espírita tem que cortar do seu vocabulário. Tá? E a medicina diz isso também, psicologia. Eu te odeio, ou eu odeio, 3 pontinhos, ou eu não gosto de... Eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, meu santo não cruza com dele. Vejam bem, qualquer um pode pensar isso a hora que quiser, mas a própria medicina hoje, né, a doutrina espírita fala isso há 150 anos, mas a medicina hoje diz para a gente o seguinte: a melhor pessoa é a pessoa otimista, de bem com a vida, tranquila, centrada. A medicina hoje recomenda a meditação diária. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, em 1857, falava da necessidade da meditação. Hoje, a medicina diz isso. Eu comprei uma enciclopédia que há 8 anos atrás, vinha no Jornal o Globo. Na verdade, só comprei 2 volumes, 2 fascículos. Mas na enciclopédia vinha, eu comprei justamente a que vinha essa, enciclopédia médica, saúde, ensinando técnica de meditação. Aquela bem conhecida, praticada lá no Oriente, que é a seguinte: você senta numa cadeira reta, fecha os olhos e presta atenção na sua respiração. Simples, né? Mas não pode desviar o pensamento. Se você começar a pensar alguma coisa além disso, você diz assim: estou pensando, e volta para prestar atenção na sua respiração. Os médicos já estão recomendando isso. Começa, nós que nunca fizemos, começa com 10 minutos. Tá? Agora, daqui a um mês, primeira oportunidade que eu tiver aqui, eu vou ver quem, até eu também, que também não faço muito tempo. Então a gente vai ver se a gente consegue, daqui a um mês aumenta para 20 minutos. Nós não vamos nos tornar monges tibetanos, mas vejam bem, os resultados, principalmente para aqueles que trabalham ou que querem trabalhar com mediunidade, segundo uma oradora excepcional espírita, que eu gosto muito, a Nete Guimarães, ela fez isso com o grupo mediúnico dela. Ela contratou um especialista e o cara ensinou várias técnicas de meditação. Ela disse que o rendimento do grupo mediúnico aumentou 1000%. Mas vejam bem, hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda a meditação. Então vamos todos... eu vou trabalhar com a pergunta indireta, né? Que eu acho que é melhor. Quem quer morrer ano que vem? Pode levantar o dedo aí.
Quer? A senhora que está rindo? Não, nem eu. Então vamos, gente, procurar ver o que os médicos estão dizendo, não é isso? A gente não vai no médico, você não leva o seu cachorrinho no veterinário e o veterinário diz assim, tem que tomar isso, aquilo, aquilo outro. Não é, Paulo? A pessoa diz, não quero fazer nada disso. Aí o que você diz? Se não tomar, não é isso? O cachorro não vai ficar bom, né? Você não vai no médico para não ouvir o que ele está dizendo. A Organização Mundial de Saúde diz que meditar faz bem à saúde, que ter um ideal nobre faz bem à saúde, que ser otimista faz bem à saúde. Então, como a gente não quer morrer de hipertensão, a gente não vai livrar lá do remedinho, né? Da pressão alta. Não é para jogar o remédio fora não, gente. É para tomar todo dia. Mas isso vai te dar uma sobrevida. Você vai viver mais. Por isso que eu disse que ia trabalhar com a contra-pergunta. Ninguém quer morrer ano que vem, mas a gente vive de uma tal forma que parece que é o que a gente está esperando. Hoje eu vi uma reportagem. Vamos usar o conhecimento da atualidade. Adianta você chegar para sua filha, não anda de bug de... É bug jump? Aquele negócio que a pessoa vai se atirando? Não anda, que ó, você pode ser médio de efeitos físicos, os filhos vão lá e pá, pá. Adianta dizer? A pessoa vai lá. Uma passou, ela não passou só de bug jump, ela passou por cima de crocodilo. Adivinha o que aconteceu? Vocês viram essa reportagem? O troço caiu, arrebentou, ela caiu dentro do rio, cheio de crocodilo. Aí tiveram que salvar ela lá, ela saiu arranhada. Então, gente, a gente não pode viver. Outra pessoa, há pouco tempo, ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Mas o maior índice de morte está nos esportes aéreos: paraquedismo, asa delta e parapente. Os índices são altíssimos. Mas ninguém diz isso. Aí você vai lá, a filha faz 15 anos, eu quero soltar da pedra da Gávea. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso não, gente. Não vai acontecer nada com ela não. Ela está protegida em nome de Jesus. Mas eu não solto. Vai que é um dos campeões mundial de asa delta, Pepe, alguém já ouviu falar dele? Jorge conhece, né? Qual foi o fim dele? Morreu como? Na asa delta. Disse ao amigo meu que recomendaram no dia que o vento não estava bom, e ele pulou com um americano lá também, morreu. Então, gente, se o campeão mundial morreu, temos que ser prudentes com as nossas vidas. Claro que uma vez ou outra você pular não vai ser aquele dia, mas eu estou falando o seguinte: por que perder a vida se arriscando em esportes, se essa vida é a grande oportunidade do nosso crescimento? Imagina você desencarnar nessa vida sem saber que a reencarnação existe, gente. Eu com 19 anos cheguei a uma conclusão: eu não compreendo a realidade do mundo sem a ideia da reencarnação. A vida ela não tem lógica. Como é que eu vou compreender que lá em países da África saariana as mulheres são mutiladas ao nascerem? Como a gente vai compreender uma coisa dessa? Não é cultura, é barbárie. Certas partes dos órgãos sexuais da mulher são cortados, extirpados. Há uma modelo africana famosa que saiu pelo mundo fazendo campanha contra isso. Sem a ideia de reencarnação, sem a gente entender que ninguém sofre por acaso, como compreender uma situação dessa? Como compreender países como Angola, em que você tem uma enorme porcentagem de homens e mulheres, crianças, pernetas? Por quê? A Angola, nas lutas lá, que Angola era comunista e depois, aí os Estados Unidos colocam armas, aí eles começam a lutar entre si. Boa parte do território angolano
tem minas que explodem, minas de guerra. Então hoje a ONU, inclusive eu acho que tem brasileiros lá também, fazendo um trabalho de tentar localizar as minas e tirar. Porque quem é que hoje não tem mais guerra? Quem é que está passando por cima da mina e está morrendo? A população. Então você tem um enorme contingente de pessoas na Angola mutilados. Na África do Sul, que é um dos países mais avançados da África, a gente viu lá na Copa do Mundo da África, como a África é organizada, é um dos países com o maior índice de estupro que existe. A coisa é tão grave, que tem cidades que as meninas e as mulheres não podem sair à noite, porque já fica. Então a gente tem que agradecer o quê? Primeiro de tudo, nós nascemos no Brasil. A gente reclama do Brasil, mas é no Brasil que as luzes do conhecimento espírita chegam para todo o povão. Tem países que o conhecimento espírita, ele existe. Você vai no país, ninguém ouviu falar, ninguém conhece. Aqui, ou mal ou bem, todo mundo conhece. A pessoa não é obrigada a entender, não quer saber, não quer ler, tem medo, sei o quê. Não é problema. Mas as luzes do conhecimento espírita estão chegando a cada um de nós. Nós temos condições, com a ideia da reencarnação, de fazer verdadeira revolução interior. Porque com a ideia da reencarnação, todas essas coisas começam a ter lógica. A gente começa a entender o porquê da nossa dor. Por que eu nasci numa família assim? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assado? Por que minha avó é desse jeito? Por que o vizinho é assim? A doutrina espírita nos explica que nós não nascemos por acaso. Todas as pessoas com quem nós convivemos dentro de casa, chega em casa e olha para cada um deles. Já viveu com você em outras vidas. Vocês já tiveram vidas com todas as pessoas que vivem com vocês. Não é a primeira vez que vocês estão vivendo junto. E não é a última. Todos nós vamos nos reencontrar na eternidade. O que cada um de nós vai fazer da sua vida, isso é por nossa conta. Mas todos nós vamos nos ver. A gente estudando aqui o livro Nosso Lar, a gente estudou, foi um estudo que eu gostei muito. É muito interessante quando você lê as obras de André Luiz, que elas nos instruem muito. Você já leu? E o que acontece com o André Luiz? O André Luiz já está em Nosso Lar, está começando a trabalhar no departamento masculino. Isso não está acho que não está no filme não. Está começando a trabalhar no departamento, e salta a ele uma vontade de querer conhecer o departamento feminino. E ele chega, se lembra, Rosângela? E ele chega na chefe de departamento feminino e que ele quer conhecer. O que ela diz para ele? Olha, André, aproveita a oportunidade de você conhecer, porque pela minha experiência pessoal, esses impulsos não são gratuitos. Isso não acontece por acaso. Vocês não estão aqui hoje por acaso. Esses impulsos, esses não são gratuitos. Aproveita. Eu vi aquilo e entrou no departamento feminino. E foi vendo um caso, foi vendo o outro. E de repente ele para numa cama. E ele reconhece. Ele reconhece a moça que está na cama. A moça está ruim, está mal, foi resgatada das zonas inferiores, estava malzinha. E aí ele volta. Por quê? Quem era aquela moça? Tinha sido uma empregada na casa do pai dele. Ele jovenzinho e uma empregada. Já perceberam a situação, né? A empregada e ele tiveram uma fé
e ele não assumiu. Isso é o que a gente vê. Hoje está acontecendo isso agora, em várias cidades, em várias casas, né? O filho do patrão, não é isso? Na hora de querer o ato sexual, ele promete: eu te amo, você é a coisa mais linda do mundo. Mas ele vai querer casar com a empregada? E ele não quis. O pai a enxotou de casa e ela caiu na vida. Não tinha instrução. Anos 20, anos 10, ou século 19, não sabemos ao certo. O que aconteceu? Ela caiu na vida. Agora os dois estavam em nosso lar. Ele numa situação um pouquinho melhor. Quando você está melhor, quando você realmente melhora o seu senso de responsabilidade. E aí, ele não se identifica, porque ela está cega. Ela até sente que reconhece a voz dele. Mas ele diz o seguinte, ele toca na mão dela: eu vou ser o seu irmão aqui em nosso lado, de agora em diante. Seu irmão fraternal. E ele vai assisti-la. Esse episódio desencadeou aqui no nosso estudo, um estudo que eu gostei muito, porque ele nos informa, em um dado momento no livro, que todos nós vamos nos reencontrar com todo mundo, gente. Nada fica parado. Vamos passar agora na memória a nossa vida. Todas essas pessoas, nós vamos encontrar com elas em outras vidas, no mundo espiritual. Não tem jeito. Não fica roupa suja na economia espiritual de cada um de nós. Ah, isso é para assustar? Não. É para lavar a roupa agora. Por que eu vou deixar a roupa suja para uma próxima vida? Eu limpo agora. Vamos simpatizar com as pessoas, porque quanto mais eu antipatizo, mais unido eu fico a ela. Quanto mais eu simpatizo, mais unido eu fico a ela. Mais unido de uma forma negativa. Porque entendamos bem, se todos nós vamos nos ver no futuro, muito bem. Hoje você tem um amigo. Esse seu amigo estudou contigo, foi seu amigo ali na universidade, cada um seguiu seu rumo. 200 anos depois, numa outra vida, vocês estão lá no Sudão e se reencontram. Na última vida vocês eram o quê? Amigos. Esse reencontro é um reencontro fraterno. Se ele for o mulá lá a autoridade, ele vai olhar para aquele jovenzinho e vai dizer, ele tem uma simpatia, ele vai querer ajudar, é uma simpatia gratuita. Agora vamos ver outro caso. Esse seu amigo, você roubou a namorada dele. Ele era teu grande amigo, mas você roubou a namorada dele só para estar com ela um dia. Não tinha nada com ela, mas ele era apaixonado por ela. E aí, vocês nunca mais se viram. Da minha menina, não. Mas ficou aquela mágoa profunda. Daqui a 200 anos, vocês se encontram. Há uma antipatia natural. Que se não tiver as luzes do conhecimento espírita, bom, se eu antipatizo, é porque eu devo. Eu estou no conflito. A minha antipatia é sintoma da minha enfermidade, não é do outro, porque o problema do outro eu não resolvo, eu só resolvo o meu problema. Como eu vou reencontrar com essa pessoa, se eu não resolver, a bola aumenta. Então, gente, nessa vida em que nós conhecemos a reencarnação, quem pode garantir que no século 22 nós vamos renascer no Brasil com conhecimento espírita? Será que os países que hoje são muçulmanos vão ter pelo menos a ideia da reencarnação? Eu acho que não. Mas a gente pode nascer lá, por que não?
E uma vez lá, não tendo conhecimento da reencarnação, será que nós vamos conseguir reconciliar voluntariamente? Será que nós vamos conseguir nos espiritualizar de uma tal forma nessa vida que as mensagens do Evangelho de Jesus vão ficar gravadas no nosso psiquismo de uma tal forma que daqui a 200 anos, quando nós reencontrarmos com as nossas antipatias, nós vamos conseguir reconciliar? Não sei, tomara que sim, é o que todos nós desejamos. Mas a grande realidade, gente, é que nós precisamos aproveitar agora. A doutrina espírita resgata o pensamento do Cristo de uma tal forma que não tem jeito. Jesus se revela para nós como o caminho, como a verdade e como o destino das nossas vidas. A reconciliação, o estudo, o conhecimento são oportunidades únicas na nossa vida. Eu há anos atrás já era espírita, estudava doutrina espírita e fui fazer faculdade, já velho. E qual foi a minha surpresa quando eu fui fazer faculdade? Fiz faculdade de História. Aprendi tanta coisa nova, mas tanta coisa nova, que a minha mente fez assim, ela se ampliou e me ajudou na própria percepção de entender a doutrina espírita. Me ajudou pessoalmente. Então eu descobri uma coisa: todo conhecimento não é só o conhecimento espírita. Todo conhecimento que a gente conseguir estudar. Mas você às vezes na faculdade vai estudar porque tem prova, né? Mas a gente ia estudar fazendo aquele trinômio. Prazer, você ia com prazer. Lá no IFIX, filosofia e história são no mesmo prédio. E a gente via as turmas de filosofia. O que tinha mais na turma de filosofia, gente? Tinha muito, mais não, perdão. Tinha muita gente com 50, 60 anos. Pessoas, médicos, militares, pessoas que não tinham, eles não estavam ali para ser professor ou ser filósofo, eles estavam ali para usufruir daquele saber, daqueles doutores de filosofia. Então eram pessoas que não estavam ali para ser profissional daquilo, mas que valorizavam esse saber. Então hoje nós temos condições de nos espiritualizar só seguindo a Organização Mundial de Saúde, as recomendações dela, a meditação. A doutrina espírita, os espíritas, são aqueles que fracassaram com o nome do Cristo no passado e hoje têm a oportunidade de reparar não só os erros pessoais, familiares, mas os equívocos milenares de ensinar coisas equivocadas. Então, Kardec, Leon Denis, Chico Xavier e tantos outros renascem na Terra, trazendo consigo, trazendo esse legado do mundo espiritual para nós, a turma de baixo. Sabe o que é turma de baixo? Eu gosto sempre de lembrar, né? Quem participa aqui da reunião de quarta-feira à noite sabe por quê, né? Mas a maioria das pessoas não sabe. Elas pensam que elas vêm das esferas transcendentais. A maioria de nós, gente, a maioria de nós, o caminho é o seguinte: a maioria das pessoas, tá? O caminho é o seguinte: umbral é resgatado para uma colônia e renasce. Mas não fica muito tempo na colônia, não. Ah, que beleza, não. Renasce logo, porque não tem mérito. Então a maioria de nós precisa começar a construir méritos, vencer a sua má vontade, a sua distração, a sua apatia,
para que possa conseguir até ficar mais tempo no plano espiritual superior. Que até isso nós temos dificuldade. A coisa pior do mundo é você fazer TVP. Você perde as suas ilusões sobre você, tá? Quem quiser fazer para resolver seus problemas psicológicos, tudo bem. Mas que você fica desiludido consigo mesmo é um problema sério, tá? E então, gente, nós precisamos entender o seguinte: nós hoje temos o Consolador prometido para resgatar a mensagem de Jesus em nossos corações, porque ela é dada de uma tal forma que não tem jeito. A gente começa a compreender que amar vale a pena, que unir trabalho, lazer, motivação vale a pena. Eu não tenho que ir a Curupaiti porque alguém está falando que eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá e abrir meu coração. Eu não tenho que vir à reunião, assistir palestra, porque estão me obrigando, mas é porque eu quero aprender um pouquinho mais. Eu não tenho que visitar a casa da Gávea, lá as pessoas com problemas mentais, o pessoal, as crianças com AIDS, lá em Marechal, ou as crianças com câncer lá em Irajá, porque eu sou obrigado a isso. Não. Eu preciso começar a pensar mais nos outros, porque eu posso ter problema financeiro, problema emocional, o meu cartão de crédito estourou, a filha é isso, o marido deixou, mas vejam bem, gente, tem criança com AIDS, que não fez nada, ela nasceu assim. Nós sabemos que o acaso não existe, né? Nós sabemos. E a casa lá em Marechal não é de espírita, é um católico, faz um trabalho maravilhoso. Então ele teve sensibilidade para abrir o coração. E nós? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Essa é a grande oportunidade. Não vamos nos transformar em Francisco de Assis de um dia para o outro. Mas ninguém se transforma de um dia para o outro. Todo início é involuntário. Temos que nos forçar aos bons hábitos, porque, como a gente começou falando, as nossas últimas vidas, nós não construímos bons hábitos. Então nós temos muito mais chance de nos afinizar com o errado. Tem aquela música do Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Mais ou menos isso, né? Por que a gente tem essa afinidade com imoral, ilegal ou engorda? Porque é a nossa barbárie de outras vidas. Só que alguém aqui, já fiz aquela pergunta que eu gostei muito da resposta. A resposta de vocês foi eloquente. Eu perguntei assim, Sérgio: alguém aqui quer morrer ano que vem? Todo mundo disse. Perguntei para levantar o dedo, quem quer. A mesma coisa, alguém aqui quer ir para o umbral daqui a alguns anos? Olha, o umbral não é brincadeira não, gente. Passou no filme, mas a coisa é muito séria. Tem gente aqui que já foi lá trabalhar, tem gente aqui nesse salão que já foi dar uma olhadinha e contou pra gente, a coisa é horrorosa, tá? E o que é pior, nós viemos de lá. Só que para que nós possamos vencer o umbral interior que está dentro de nós temos que romper com essa questão de que tudo que a gente gosta é imoral, é ilegal e engorda. Vamos aproveitar que Jesus nos permitiu o conhecimento espírita e vamos aproveitar essa vida.